Todo mundo conhecia e sabia que o professor Eurípides Barçanufo, no momento em que dava suas aulas, saía do corpo. Como para quem estuda a doutrina espírita, sabe que isso é possível. E em pequeno transe, ele ia fazer determinados trabalhos. E nesse momento ele foi fazer o parto dessa senhora. E se eu não me engano eram gêmeos, inclusive meninas, se eu não me engano, lindas inclusive. E o rapaz desesperado foi à escola. E as crianças viram o professor parado na frente deles. E o Eurípides Barçanufo, através da materialização, fez o parto daquela senhora. Ele chegando: professor, o que foi, meu senhor? Veja, minha esposa está grávida, está para nascer um filho, nós precisamos da ajuda do senhor. Ele: não, mas pode ir para casa, sua filha já nasceu, os seus filhos já nasceram. Não, o senhor precisa ir lá. O senhor, não acreditando muito, né? Porque todos nós somos Santo Tomé, pagamos para ver, falamos assim. Ele falou assim: não, vamos lá. E Eurípides, como todo mundo sabe, foi até, como não tinha tempo para ele, tempo ruim, né? Ele foi até a casa dessa senhora e lá realmente já estava a criança sem salva, vamos dizer assim. E a empregada da casa dizia: professor, não precisava vir de novo, a criança está bem. Não é? Existem inúmeros fatos de Eurípides Barçanufo que a gente pode ficar aqui, inclusive, a noite toda, mas claro que vocês não vão aguentar e vão me bater, não é verdade? Então a gente trouxe só esses fatos, e tem muito mais fatos na nossa TV e eu peço que vocês acessem ela. Por que eu priorizei a educação? Porque é através da educação, é através da instrução que a gente se modifica, que o ser humano se modifica. E o Anísio Teixeira, ele é um educador brasileiro. Ele certa vez mencionou uma situação que eu achei muito interessante. Eu trouxe para vocês. A única finalidade da vida é mais vida. Se me perguntarem o que é essa vida, eu lhes direi que é mais liberdade e mais felicidade. São vagos os termos, mas nem por isso eles deixaram de ter sentido para cada um de nós. À medida que formos mais livres, que abrangermos em nosso coração, a nossa inteligência, mais coisas, que ganharmos critérios mais finos de compreensão, nessa medida nos sentiremos maiores e mais felizes. A finalidade da educação se confunde com a finalidade da vida. A partir do momento que eu desenvolvo e trabalho as minhas imperfeições, é mais ou menos isso que ele fala, nós nos melhoramos. E isso a doutrina espírita traz com clareza. E Eurípides Barçanufo, mais que ninguém, trouxe essa realidade. Não é? Eu trouxe aqui também para vocês uma pequena imagem da escola de Eurípides Barçanufo. Essa turma foi lá, gravou, é só um pequeno pedaço, tá? Dessa escola. Ela existe até hoje, ok? Ou seja, assim, tem 131 anos de idade, né? E o fato interessante desse caso aí foi o seguinte: todos nós corremos atrás das nossas tendências. E o que a educação chama de competências e habilidades. Bom, se eu tenho competências para falar, eu não vou cozinhar, não é verdade? Eu vou falar. Eurípides tinha a tendência, a competência de trabalhar com a educação. Formou uma escola, que era o Liceu de Sacramento. Gente, quando a turma ficou sabendo que tinha espírita lá, não sobrou um aluno. Todo mundo saiu correndo. Como todos nós temos as nossas imperfeições, Eurípides ficou chateado, claro, imagina. Ele estava fazendo bem, não estava? Estava fazendo, estava ou não estava? Muito bem, obrigado. Ele estava fazendo bem. E, de repente, a escola não vingou. Bom, triste, chateado. Ele levanta o seu pensamento aos céus, o céu, né, na verdade, a Deus, e pede uma orientação. Nesse momento, ele recebe, ou ele vê, a figura de Maria. Maria, para quem não sabe, é a mãe de Deus, a mãe de todos nós, a mãe de Jesus.
E ela disse a ele: querido irmão, vá e construa a sua escola, só que você ponha o nome de Colégio Allan Kardec, que eu vou acobertar no meu manto. Ele fez, não demorou muito. Surgia criança, mais criança, já tinha mais de 1000 crianças. Essa é uma forma que a gente tem que observar o quanto a espiritualidade está conosco. E ele não perdeu a fé. E é isso que nós não podemos perder, a nossa fé, quando as coisas não dão certo. Eurípides também, como um bom trabalhador, e este é um recado que ele manda para todos nós, e eu achei interessante trazer, porque eu gosto muito de falar sobre isso, é que é o seguinte: certa vez, Eurípides Barçanufo esteve conversando com Jesus. E as pessoas vão me perguntar: mas pode isso? Pode. Basta evoluir, né? Não é verdade? Basta evoluir. E ele estava triste, Jesus. O diálogo foi mais ou menos assim. Eurípides perguntando para Jesus: choras pelos descrentes do mundo? Jesus responde: elevado o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe respondia agora a outra. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Essa foi a conversa que Jesus teve com o Eurípides Barçanufo. E o Eurípides Barçanufo e os mentores nos chamam a atenção do quanto nós temos que fazer as nossas obrigações e o quanto nós podemos fazer. E se estamos aqui, não é que somos melhores, é porque certamente perdemos a vergonha de falar, não é? A gente cantava só no banheiro, falava só no banheiro e resolveu falar. Mas a partir do momento que eu estou falando, que eu estou dentro de uma comunhão e no trabalho como dirigente, por exemplo, espírita, eu tenho que fazer. Assim como ele. Não vou dizer que nós precisamos construir escola, centros, não é isso. Cada um dentro do seu que ama, dentro do seu momento e das suas possibilidades, mas mudando o seu padrão vibratório, a sua vida. Certamente a vida se confunde, não é? A educação se confunde com a vida, né? E a vida é o quê? Felicidade. E é isso que nós viemos buscar aqui: felicidade. Bom, gente, está claro até então? Não tem ninguém com sono aí? Ai, que bom, eu estava com medo. Estava com medo, viu? Acende a luz disso, para a gente fazer o teste. Porque está escuro, né? Interessante. Quando a gente tem alguém que a gente gosta muito, né? A gente acha mó barato aquela pessoa, aquele professor, aquela mãe, aquele pai. O que a gente procura fazer? Um de cada vez. Segui-lo, né? Se possível. Ter ele como referência, não é assim? Sim ou não? É assim. Então o Eurípides Barçanufo, eu entendo ele como referência. E como referência, certamente ele tem influências. Nós sofremos de influências, não é? Tem gente que sofre a influência por mal, tem gente que sofre a influência por bem, né? Imagina Osama Bin Laden, né? Quanta influência ele não vai despertar para muita gente, não é? Então eu estava aqui pensando nas influências, não no sentido de se envaidecer, mas no sentido de dar um testemunho. Para quem não sabe, eu nasci numa família muito simples, muito humilde, e com o tempo a vida me mostrou a casa. Tenho aqui uma professora que está não é? O meu observador que foi minha professora. Então se eu mentir, ela me corrige. Então a casa deu a possibilidade de eu entrar na creche, estudar, ter todo esse trabalho, né, que a casa faz, que vocês conhecem. E aí ela foi mais longe, arrumou uma família para eu ficar. E aí aos 13 anos de idade eu fui adotar.
Para adotar eu preciso de uma condição fundamental. Qual seria? Muito obrigado, é isso mesmo. Amor incondicional. Não é? Em geral, eu vou buscar aquela criança com olhos azuis, bonitinha, não é verdade? E para adotar alguém com 13 anos de idade, certamente eu preciso de um coração muito grande. Então, eu escrevi um livro contando a minha história, que vocês vão poder apreciar depois ele lá fora. Conto a história do Barçanufo, muito mais completa, né? A gente fez uma pesquisa muito grande sobre isso. Conto a história da doutrina espírita, trazendo para a realidade família consanguínea e família universal. Não é? Quantas famílias a gente não tem? No emprego, no centro, na rua, nossos vizinhos, não são nossas famílias? Certamente, queridos irmãos. E é isso que nós precisamos entender. Jesus, quando estava sendo torturado, vamos dizer assim, lá na cruz, ele disse para João, se eu não me engano, que estava do lado de Maria, dizia assim: João, eis a sua mãe. Maria, eis o seu filho. O que ele quis dizer com isso? Oi? Um tome conta do outro. E que ela vai ser sua mãe agora. Não é verdade? E quantas mães a gente não tem? E aliás, domingo é o dia das mães, né? Um beijo no coração de todas as mães, hein? Muito bem. Para uma mãe nova também. Eu também tive a possibilidade de lançar uma TV, a TV União Espírita. Depois eu vou passar para vocês o endereço. Lá a gente procura fazer programas, palestras. Tem um programa Serenidade, que vem ajudando muitas pessoas pela internet, graças a Deus, e foi uma influência, vamos dizer assim, que o Eurípides Barçanufo sofreu, trouxe para mim e eu segurei com todas as minhas forças. Bom, agora eu quero falar um pouquinho da influência que a casa teve. Será que ela teve, a casa? Influência? Certamente são 52 anos de vida, vocês concordam? É meio século de trabalho. E tudo nasceu, querida Dirce, num sorteio. Se lutava por um ideal. E aí vamos sortear quem vai ser o patrono da casa: Bezerra ou Barçanufo. Colocado o papelzinho, sorteou, quem saiu? Barçanufo. Não é?